Tite. Eu aqui. Boa noite, Letícia Marques, do GE. Feliz pela sua recuperação, primeiro. Bom ter você aqui novamente. Queria que você pudesse falar um pouquinho da sua estratégia para essa partida contra o Bahia. Você começa com o Léo Ortiz e me parece que é numa tentativa de povoar o meio-campo, acho que muito em relação também à partida do Flamengo-Bahia, que foi no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E no primeiro tempo ainda, você inverte o Luiz Araújo com o Gerson e tem uma conversa rápida com o Pulgar, que lá a sensação lá de cima foi quando o Flamengo encaixa a marcação e começa a vencer o jogo, assim, né? Dar o passo para vencer o jogo. Queria que você pudesse analisar se você... Essa sua análise da partida, se você concorda com isso. Boa noite. Vamos ver se eu pego os itens todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Tem um lado humano por trás de todos nós que ele é importante. Vamos lá. As mudanças de lado do Luiz e do Gerson, quando tem jogadores versáteis e consegue exercer bem a função, ela tirar. O que a gente queria? Mais jogo apoiado com o Gerson. Então, a flutuação do lado direito, com o Juba, que era um jogador que ficava mais atrás, ela dava essa liberdade maior. No segundo tempo, tanto é que a gente continuou e deu a jogada com o volume que a jogada que ia acontecer nos gols. O gol e as oportunidades. O Luiz, pelo lado esquerdo, ele adaptou também o lado esquerdo e ter velocidade e ter pressão em cima do zagueiro que pudesse sair daquele lado. Então, a equipe ela vai se mostrando, ela tem opções durante o jogo. Outro item? O Léo... vou falar o que é a lembrança. Tinha um cronista esportivo no Rio Grande do Sul, Rui Carlos Osterman, extraordinário, que ele tinha um poder de síntese extraordinário. Ele falava assim, quando ele queria elogiar um grande jogador, ele dizia assim, ele é um grande jogador de futebol. Não importa a função, ele joga muito. A equipe jogou muito. Boa noite, Tite. Só chegar um pouquinho. Boa noite, Tite. Boa noite, César. O Rodrigo Cerqueira, da TV Globo. Tite, eu queria que você falasse um pouco como foram esses seus últimos dias, desde o retorno da Bolívia até o retorno aqui ao trabalho na beira do gramado. E imagino que domingo seja um jogo também importante para você, porque é a volta do Tite, agora com o Flamengo, a Itaquera. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento que você passou e a expectativa pelo jogo de domingo também. Dá para escrever um capítulo de livro ali, nisso. Pelo lado humano e que cada um passa, que o doutor passou. Para mim, eu sentia do doutor a responsabilidade, os cuidados, o diagnóstico, ele queria saber o porquê e ficava perto na viagem toda comigo. Meu filho, eu pedi para ficar na minha frente, ele disse, não, eu quero ficar atrás. Eu me sentia cuidado deles e eu sentia que tomara que as pessoas deem ouvido à ciência. A ciência ela está aí para que a gente possa usufruir dela humanamente. Jogar em La Paz é muito difícil. Eu não vou usar um termo desumano, mas ele te traz uma série de problemas muito fortes. Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas se não derem um intervalo, como o doutor falou, no primeiro tempo para, no segundo tempo para, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério. Então eu estou antecipando. E é absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá. É um absurdo, é um desrespeito à ciência. Por quê? Porque as pessoas, os médicos, eles sabem que a partir de 6, 7, 8 horas, tu começa a ter dor de cabeça, uma série. A gente quer chegar na hora do jogo, aí o clube é multado. Bom, eu só fiz essa observação, o César me ajuda no outro, porque ela foi um conflito. Eu só sosseguei na hora que todos os exames, o doutor me mostrou o coração, mostrou para cá, mostrou para lá, disse isso, trouxe aquilo, trouxe a esposa, falou para o filho, falou para a direção toda. Daí eu ficava só observando, daí eu me tranquilizei mais.
Obrigado ao Departamento Médico do Flamengo. Obrigado ao Dr. Bassan. Eles foram muito queridos. Só Bahia aí. E o jogo de hoje tem bastante coisa aqui para a gente falar. E a felicidade da performance da equipe, sabe, das decisões que a gente tem que tomar em cima de uma sequência, das entradas dos atletas. Hoje, de novo, a necessidade do Igor, que não vinha sendo utilizado, entrou bem. Daqui a pouco machucou um atleta, nós ficamos com 10 homens. A recomposição, o BH de 9. Cara, tem um monte de coisa legal aí. Ajuda aí, Sérgio. O Wesley, Everton Araújo e, sim, enfim, todos que participaram, infelicidade do Michael, mas sim, as reposições, elas fortaleceram a equipe e acho que a força do grupo aí e a efetividade prevaleceu. Aqui, Tite, à sua direita, tudo bem? César. Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Tite, hoje tivemos aí, provavelmente, não se sabe exatamente o grau de gravidade das lesões, certo? Que são lesões de Michael e também do De La Cruz. O quanto está te atormentando isso nessa fase que o Flamengo tem vivido de tantas lesões, um jogo decisivo, e quanto tem te influenciado no plano de jogo, numa estratégia como hoje, fora de casa, o Bahia, um time muito técnico, enfim, quanto isso tem influenciado no teu dia a dia no Flamengo? Obrigado. Bom, é um pouco daquilo que eu respondi anteriormente, né? A gente falar do calendário é algo já que bater em cima disso é algo que todas as equipes têm tido esse mesmo problema, enfim. Mas cabe a gente desenvolver soluções, né? A gente tem procurado a saúde dos atletas, né? O departamento de fisiologia sempre nos passam a realidade de cada um, sempre para o próximo jogo, né? A gente sempre vem planejando em cima de uma revisão e ver os que estão em condições para o próximo jogo. E tem sido dessa forma, né? Assim, a gente tem conseguido performar nas 3 competições dessa forma. Então, vamos avaliar, né, o caso principalmente do Michael hoje. E, como o Tite disse, né, cabe a gente tomar as decisões dentro daquilo que a gente tem em mãos e até aqui eles têm correspondido muito bem. Talvez nós não tenhamos tempo suficiente para falar a respeito, talvez em off, em outro momento a gente possa falar o quanto isso influencia em todo o trabalho e o quanto se trabalha em função disso, de diferentes funções, para que a gente possa tomar decisão sem expor o atleta para a saúde, mas inevitavelmente acaba acontecendo, aí dói. Precisou do Michel porque nós não tínhamos, aí ele jogou o jogo todo lá. Não era para jogar o jogo todo, mas pô, veio e com a boa vontade de poder participar e foi decisivo. Aí nós precisamos do jogo. Ele quase ia fazer o segundo gol porque não foi falta, tá? Foi nada. Foi nada. Tá? Não foi nada. Não foi nada. Ele tirou o corpo, o zagueiro foi dar, ele ia para cá. Tá. Só para deixar bem registrado. Um jogador decisivo e aí tu perde ele na sequência. Pô, isso a gente tenta controlar, a gente tem que tomar decisão, tenta preservar ao máximo, mas é duro, cara, é duro. Próxima pergunta. Boa noite, Tite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Hoje o Flamengo ganhou todas as bolas aéreas. Houve alguma mudança nos treinamentos em relação ao que vinha acontecendo, né? Era algo que estava atrapalhando, vocês estavam tomando vários gols de bolas aéreas, houve alguma mudança? Sim, a gente fica observando e a gente teve um ajuste, sim. Ninguém fica escondido atrás da responsabilidade, nós ajustamos e a equipe foi primorosa em termos de bola parada e de bola andando nas bolas aéreas, sim. A gente reajustou ela. Ainda em cima disso, Tite, o Bahia não levava gol há 4 jogos. Um time sólido. E o Flamengo fez um jogo muito seguro, principalmente no primeiro tempo, quando a pressão do Bahia foi muito forte. E a gente sabe que competição de mata-mata é assim. Primeiro você tem que defender a casinha, né, para depois
tentar alguma coisa, como é que você avalia a equipe num todo, nos 90 minutos, numa comparação defesa versus ataque? Eu respeito a tua opinião, mas divirjo dela, frontalmente. Porque se tu quiser se defender, tu está mais perto de perder. E a nossa proposta, quando foi aqui, é de jogar da mesma forma, inclusive com as 3 pressões, onde a bola estiver. Senão, vai perder do jeito, do modelo, da forma com que nós jogamos. Senão, podemos e vamos perder. Mas eu não vou a equipe se acovardar, puxar ela não é. Ela pode ser por uma circunstância do jogo. É diferente do te posicionar atrás, de ideias. E dá para perceber isso. Não vejo dessa forma. E vejo que no segundo tempo nós fomos, inclusive, melhores. Aumentou o posse de bola, conseguiu uma marcação maior, ficamos à mercê de fazer o segundo gol. Porque a exposição também é inevitável. A equipe que precisa do placar, ela começa a abrir e tirar espaços também. Tite, César, boa noite. A exemplo que aconteceu contra o Red Bull Bragantino, mais uma vez o Wesley entrou na ponta, ali no lado direito, né? E queria que você falasse um pouco a respeito dessa situação, porque o torcedor às vezes não entende, né? Tem 2 laterais, né, do mesmo lado, né? Se há necessidade de ter um jogador naquela posição, de explorar aquele flanco. O César usa um termo coelhinho, ele vai colocar o... É um jogador de velocidade. Dentro das opções que a gente tinha, como o Tite disse, né, nós temos que ter ferramentas também para que, quando recuperamos a bola, poder ferir o adversário. Então, dentro das opções que tínhamos ali para o setor, o Wesley era melhor. Por isso que ele acabou entrando e nos ajudando ali também. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Bom te ver de volta, professor, com saúde. Queria falar sobre o Matheus Cunha. Você lá no início da Copa do Brasil, quando ia pegar o Palmeiras, numa pergunta que eu fiz, disse: não, o Matheus vai ser o goleiro, e ele demonstrou qualidade nos treinos e, de fato, tem feito grandes jogos na Copa do Brasil. A segurança que ele traz para a equipe também, essa evolução que já foi citada na parte defensiva, o quão é importante ter um goleiro que foi bem contra o Palmeiras, bem hoje de novo contra a equipe do Bahia. O que representa o Matheus Cunha para vocês e, em cima daquilo que você já tinha dito, né, conversou com o atleta. Obrigado. Com o atleta e com toda a equipe. 2 grandes atletas competindo de forma leal, eles elevam o nível técnico, eles elevam o nível. É assim, foi assim com o Matheus, foi assim nessa sequência de jogos. Um atleta que foi titular o ano passado e mostrou a qualidade dele toda. Aí Rossi fazendo um grande campeonato. E aí tu tem 2 atletas lealmente competindo e elevando o nível técnico. E aí tu fica com a tranquilidade de que a escolha que for, a competição que for, o desafio que for, eles estarão preparados. Sim. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Obrigado pela referência. Aqui, Tite, canal Rafa Melo. Parabéns pela excelente vitória hoje. O Flamengo chega no momento decisivo na temporada, final do mês de agosto, vivo nas 3 competições. Eu sei que, professor, você não gosta muito de tocar nesse assunto, mas é inevitável nesse momento em que o Flamengo chega muito desfalcado, né? Seja pelo calendário, parte física. Eu queria que você abordasse os reforços que estão chegando, já é público, o Flamengo, inclusive, já anunciou 2 deles, além do Michael, o Carlos Alcaraz e também o Alexandro. Nesse momento que vai ser determinante para o Flamengo e esse período precioso que o time terá, e você também, para preparar na data FIFA de setembro. Primeiro, enaltecer, e a torcida tem que passar o carinho para todos os atletas que, por vezes, entrando em funções diferentes, em função de todo esse número de atletas que saíram por lesão, seleção, e a gente manteve o padrão e, como tu disseste, nós estamos nas 3 competições vivos. E não está decidido aqui, a gente tem a consciência exata, viu? Não é porque ganhou fora que a gente tem a consciência que... Não. E não estou fazendo média absolutamente. São jogos muito difíceis de ida e volta, que lá vai ter um grau de dificuldade, nós vamos precisar de torcedor muito forte para nos ajudar, como o torcedor do Bahia ajudou hoje o Bahia. E o grupo acaba inevitavelmente, em função dessa sequência de jogos,
perdendo atletas importantes, por mais que a gente cuide. O problema do Vina, é o problema do Cebolinha, que nós perdemos para a temporada toda. Não foi para 2, 3 jogos, para a temporada toda. E agradeço a direção a ficar sensível, por isso que não é para mim. Aliás, machucou até o técnico. Eles me deixaram numa responsabilidade danada. Eles ganharam o último jogo, aí diziam, agora vai eles, se não ganhar, eles vão dizer, bota o filho e a comissão que estava antes, tira o homem. Brincando um pouquinho para dizer, a força, quando você tem uma energia, uma sinergia de uma força de grupo, ela por vezes suplanta, e o Flamengo tem tido isso. E um agradecimento assim, as contratações, pela necessidade que o Flamengo tem da direção, de entender também, de abraçar essa mesma causa junto, e ela é importante para todos nós. Eu estou olhando para a direção agora, que está aqui representada, o quanto é importante para nós. Amigos, só temos tempo para mais uma pergunta, então vamos para a última. Tite, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Queria dizer que a gente estava em oração também lá, quando teve problema lá. Obrigado. E eu queria dar uma palavra, até se quiser comentar, que exemplo a Conmebol dá ao tentar punir o Flamengo por atrasar 3 minutos, quando os jogadores estão com as imagens da Flá TV tentando respirar com oxigênio, e que exemplo eles dão de querer dizer que o Flamengo tinha que chegar 6 horas antes, para quê? Para o Flamengo se prejudicar? E a outra era saber se tinha algum problema pré-existente, porque na transmissão eu não assisti. A informação que estão publicando no Twitter é que o Luiz Roberto teria dito que o De La Cruz teria que passar por uma artroscopia. Se vocês estavam sabendo de alguma coisa, eu não estou te passando essa informação como certeza, apenas uma dúvida mesmo. Eu não tenho nenhuma informação de De La Cruz, nada que fosse estaria nesse quesito, nenhum. E eu saberia. A informação ela não procede. Talvez o médico possa falar mais, mas ela não procede. E a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente passa. Uma coisa é comentar. Comentar e opinar é da vida democrática. Informação é outra coisa. Informação verdadeira ou não é falsidade. Não se faz. Então essa informação ela está errada, ela não condiz com a realidade. A outra parte, César? Quanto aos protocolos da Conmebol, né, nós temos nossa direção que diretamente nos representa, e cabe a nós, né, dentro daquilo que nos é passado, em termos de programação, nos ajustarmos, né, para que possamos defender o Flamengo com o que a gente tem de melhor. Então é difícil a gente se posicionar sobre isso também. É isso, gente. Boa noite, professor Tite. César, obrigado.